você sempre vai ter, ou quase sempre vai ter uma frase tema, certo? E aí, em algumas vezes, essa frase tema vai ser mais fácil de você pensar em alguma contextualização inicial. Então, violência contra a mulher de 2015. Gabi, você fez essa? Não lembro. Acho que não, né? No Enem. Não, eu acho que eu treinei, né, com você, mas eu não fiz a prova do Enem, não. Ok. Aquele ano, a frase tema, a persistência da violência contra a mulher, os núcleos das palavras que formavam essa frase tema, você já conseguia rapidamente pensar em um filme especificamente com a temática da violência contra a mulher, ou um livro especificamente com a temática da violência contra a mulher. Então, há algumas frases temas que são rápidas de você pensar em alguma ferramenta, alguma contextualização para iniciar, porque todas as palavras te ajudam. Mas a dica principal aqui é você pensar em como você vai começar a contextualizar aquele assunto por meio daquela frase tema. Se for difícil pensar na sequência inteira, lembra a questão dos surdos, né, Gabi, que foi o seu ano. Muita gente reclamou, como todo ano reclamam do tema, mas muita gente reclamou que não conseguia pensar especificamente em nenhuma citação ou repertório histórico específico sobre surdez, porque, claro, essa população é marginalizada, invisibilizada, né? Então, a gente não tem esse conhecimento específico. Mas, para todos os temas, uma dica muito importante para você começar nessa contextualização no primeiro parágrafo, primeiro parágrafo de introdução, é você pensar em algum núcleo que tenha a ver com ou uma palavra muito específica da frase tema, ou algo que está próximo. Então, naquele ano, a pessoa poderia começar falando sobre deficiência, alguma questão histórica sobre deficiência. Se mesmo assim você não conseguisse, você poderia pensar em algum livro, filme, música que falasse sobre exclusão social, e depois você iria articulando essa sua contextualização inicial ao resto da frase tema, que é muito importante. Então, o primeiro parágrafo, grande parte dele, eu diria 60%, 70%, é só você escolhendo, tendo uma ferramenta para iniciar, começar a falar sobre o tema. Pode ser um repertório histórico, pode ser um repertório artístico, como literatura, música, que tem a ver com uma palavra ou um trecho importante da frase tema, e depois você liga com o resto daquela frase tema, né? E ao finalzinho do primeiro parágrafo, um equívoco muito comum, Gabi, eu acho que a gente sempre falava disso, é deixar evidente, lembra que o texto dissertativo é quando o foco principal é defender um ponto de vista, convencer, né, por meio de um ponto de vista. Então, o finalzinho dessa introdução é você também apresentando, porque é o que esse primeiro parágrafo faz, apresentando, anunciando quais seriam seus 2 argumentos escolhidos para defender aquele ponto de vista. A tese, a famosa tese, né? A gente já vai falar já das bancas, como cada uma pede isso, mas todo o texto dissertativo, você, no finalzinho desse primeiro parágrafo introdutório, é importante você anunciar quais foram os 2 argumentos que você escolheu que serão, né, desenvolvidos nos parágrafos seguintes. Isso em relação, então, à introdução. Qualquer coisa, Gabi, você me corta. Em relação ao desenvolvimento, a gente fala desenvolvimento e a gente está falando, pessoal, dos parágrafos mediais. Nós vamos falar em cada banca como funciona, mas geralmente a gente tem de 2 a 3 parágrafos de desenvolvimento. É ali que se concentra toda a sua capacidade argumentativa. Os seus argumentos vão estar têm de estar desenvolvidos em cada argumento, em cada parágrafo de argumentação. Lembra que no começo eu falei que a gente tem que enxergar cada parágrafo como uma unidade de sentido? Se o parágrafo da introdução é responsável por contextualizar e depois anunciar seus argumentos, os 2 ou 3 parágrafos que virão, eles vão
eles vão colocar em prática aquela nossa definição que a gente viu no comecinho da live sobre a argumentação. É você justificar ou explicar aquele argumento diante daquele grande tema. Então, de novo, vamos imaginar aqui um tema sobre dependência química. Há muitas questões que eu posso argumentar sobre dependência química, certo? Há muitas. Mas em 30 linhas, em textos dissertativos, você faz um recorte, bom, de todos os problemas e argumentos que eu posso desenvolver diante da questão da dependência química, eu vou escolher 2. Eu vou falar da questão moralista, que recai bastante sobre os dependentes químicos, e eu vou falar sobre uma cultura que romantiza o uso de entorpecentes. Vamos imaginar. Escolher esses 2 pontos. Cada um desses 2 pontos deverão ser completamente explicados em cada um dos 2 argumentos que você escolheu. Essa é uma questão que a gente já fala melhor, mas eu não sei se a Gabi também tinha essa dificuldade, acredito que depois não. É muito comum, um erro muito, muito clássico. Eu já escolhi meus 2 argumentos, ou então eu não escolhi esses 2 argumentos, não coloquei lá no finalzinho do primeiro parágrafo introdutório. E aí, infelizmente, no meio do meu texto, em vez de eu desenvolver por que ou como aquele problema que eu escolhi ocorre em um único parágrafo, eu coloco várias ideias centrais no mesmo parágrafo. E, infelizmente, isso faz com que a gente tenha muita informação, pouca articulação entre essas ideias centrais, e, infelizmente, geralmente a gente tem mais informação e descrição do que argumentação. Dá para falar uma live inteira só sobre argumentação, mas basicamente um erro muito comum é você primeiro, então, não entender que é importantíssimo pensar só em 2 problemas diante da frase tema que você está diante, e depois, em ordem que você apresentou na tese, você deixa um parágrafo para cada escolha. Na questão da dependência química, eu vou ter um parágrafo de argumentação só falando sobre, por exemplo, a questão moral que recai sobre, o julgamento moral que recai sobre, infelizmente, os dependentes químicos no Brasil. E aí eu falo como isso acontece, por que isso acontece. Posso justificar com o repertório, mas, sobretudo, com noções de causa e efeito. São essas noções que a gente já vai falar um pouco melhor, mas esses 2 ou 3 parágrafos mediais são ali, geralmente, para os vestibulandos, é ali que se concentra grande parte da sua nota, porque é ali que está, principalmente, o principal objetivo de um texto dissertativo, que é a argumentação, tá? Para finalizar, então, o último parágrafo, vai mudar, a gente vai falar isso já, mas o último parágrafo é o parágrafo do fechamento, da conclusão. Todo mundo fala isso, ok, mas o erro muito comum é, infelizmente, a pessoa não fechar as ideias, por exemplo, deixar uma pergunta que não seja retórica, deixar uma pergunta realmente aberta, isso é um problema estrutural, e o mais comum dos problemas que eu tenho experiência é, infelizmente, quando o aluno coloca uma ideia nova, que ele não desenvolveu ao longo do texto, e coloca essa ideia nova, infelizmente, lá no último parágrafo. É bem chato, porque você quebrou a lógica do texto. Então, só para fechar essa primeira parte que a Gabi perguntou sobre o que há em comum entre todas essas bancas, que é o texto dissertativo, a grande questão, e todo mundo, claro, reclama disso, mas é uma habilidade muito legal de se conquistar depois de um ano inteiro de cursinho, é você conseguir compreender que um texto dissertativo é muito pautado em uma lógica. Você parte de pressupostos, ideias básicas, e você vai ter que comprovar essas ideias, tanto em cada argumento, quanto eu faço uma introdução, eu desenvolvo o que eu apresentei e eu concluo exatamente os problemas, as questões que eu desenvolvi ao longo do texto. Espero não ter sido muito, muito prolixa aqui, Gabi.